Bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Grande abraço para você que está ligado em nome da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. Você tem no primeiro comentário um link, você vai lá, faz a sua aposta depois de fazer o seu cadastro. E você usa a palavra promocional Ave Mais para dobrar essa aposta. E em dobrando a aposta, você consegue ganhar dinheiro. Colocou 100, vai para 200, colocou 50, vai para 100. E você tem uma gordura legal para ganhar uma grana. E a 1xBet é uma empresa que paga bem, paga sério e é uma empresa que você pode confiar. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Sobre o jogo de ontem, falamos exaustivamente depois da partida contra o CSA. Um jogo em que o Vasco teve uma atuação que eu classifiquei a pior entre as 5 derrotas. O jogo com o Vila Nova também foi muito feio. Mas ontem o Vasco teve uma atuação medíocre, a ponto do goleiro Marcelo Carné do CSA não fazer nenhuma defesa. Absolutamente nada de dificuldade. O fraquíssimo zagueiro L, por exemplo, passou sem nenhum tipo de preocupação. O que é triste para um Vasco que preocupa demais porque fora de casa tem sido uma presa muito fácil. O Vasco, quando sai atrás nesse ano, não conseguiu virar. O Emerson Rocha trouxe essa informação assustadora ontem no pós-jogo. O último jogo que o Vasco virou foi no início do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, contra o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas. Perdia por 1-0 e virou por 2-1, gols de Daniel Amorim e também de Morato. E aí? Como é que a gente resolve um problema desse? De um time que parece que se acovarda quando joga fora, que sente que tem uma pressão muito grande e acaba entregando a rapadura. Foi o que aconteceu ontem com o ótimo zagueiro Danilo Boza, que foi uma decepção, porque falhar faz parte, mas não se recuperar no transcurso é muito ruim, porque ele errou no segundo tempo, tentou se recuperar, mas errou mais ainda. No primeiro tempo, depois da falha do segundo gol, errou e trouxe insegurança ao goleiro Thiago Rodrigues, trouxe insegurança ao Anderson Conceição, muita insegurança dos laterais. Enfim, o Danilo Boza acabou contaminando. Mas eu acho que falar do jogo nesse momento não é o principal. O que a gente tem que falar é sobre como solucionar isso, como resolver isso. E eu acho que a solução mais premente é a contratação de um treinador. Para já, para agora. Não que Emílio Faro não seja capaz, não que Emílio Faro tenha sido culpado. Muito pelo contrário. Emílio Faro conheceu sua segunda derrota, mas já teve vitórias importantes, já teve jogos bons contra a CRB e Tombense recentemente, mas jogando em casa. Ele precisa fazer esse time jogar mais fora de casa. Precisa fazer esse time jogar com inteligência. O Vasco precisa somar pontos. Ele ontem, depois do jogo, disse: nenhum time do G4 veio aqui e venceu o CSA. Mas também não perdeu Emílio Faro. Você precisa entender, assim como aqueles que estão no Vasco, que nesse momento qualquer ponto somado pode fazer a diferença lá na frente. O Vasco tem uma longa trajetória. Precisa somar de 20 a 21 pontos para garantir 63. Tem 6 pontos atrás e agora provavelmente vai ter mais gente se aproximando, porque ele só vai jogar no dia 28. E aí vai voltar uma pressão. E sabe o que é pior? Você vai jogar fora de casa. E acho que para sustentar isso, um treinador seria fundamental. Alguém para segurar o ritmo, alguém para conversar, alguém para botar o time nos trilhos, montar uma equipe um pouco mais bem postada em campo, mais inteligente quando joga fora de casa. Para que sair? Para que sair jogando, dando tiroteio? Não! Consiga empate. Se conseguir uma vitória, ótimo, mas consiga um empate, segura. Porque eu não sei se vocês já perceberam, todos os jogos fora de casa do Vasco, o adversário não sofre quando nos vence. Não sofre. O Vasco, quando vence os adversários em São Januário, é sempre aquele sufoco, até o final, até os 44 do segundo tempo, é aquela bola na trave, é o adversário que vai ter uma bola lateral, uma falta para cobrar. E daqui, não, o Vasco não se opõe. O Vasco, por exemplo, ontem não deu um chute no gol, deu 2 chutes pífios em 90 minutos, é muito pouco, muito pouco. E é claro que o Emílio Faro é o treinador, mas eu também boto sempre a culpa nos jogadores, porque acho que é muito fácil você dizer: não, o treinador tem que fazer o ajuste. Por que Alex Teixeira fica postado do lado esquerdo? Por que ele não muda de posição? Por que ele não tenta buscar o jogo por dentro?
Por que o Nenê não cai pelo lado esquerdo? Por que não fazem uma inversão? Por que não tentar algum tipo de inversão, trazendo o André um pouco mais para trás e colocando um meia um pouco mais ofensivo? Por que não trocar os laterais? Edmar fazia um péssimo jogo, botar o Paulo Vitor, mexer. Não quero pensar que há, por conta dos jogadores, uma segurança, porque o Emílio é parceiro, o Emílio é paizão. A declaração dada pelo Anderson Conceição anteontem na entrevista coletiva foi preocupante, porque a pergunta foi incisiva do repórter. Vocês gostariam de ter o Emílio Faro como treinador até o final do Campeonato Brasileiro? E a resposta dele disse claramente, sim, óbvio, ele tem que ser o nosso treinador. Não, Anderson, não tem essa convicção. Você precisa entender que não é porque o Emílio é um cara bacana, o Emílio é um conhecedor de futebol, que ele tenha que ser unanimidade. Precisa ser questionado por isso. Entendo plenamente, é um cara de bom trato, é um cara bacana, é um cara correto, é um cara que vai ajudar, está ajudando, dá bons toques, tem segurado. Por exemplo, Martin Sarrafiori não tem ido mais para os jogos. Gostaria de saber se é um jogador que está treinando bem. O Emílio, a princípio, coloca o Sarrafiori fora porque não vê ainda o bom momento. E eu acho que isso tudo passa sim pela gestão do treinador. Mas o treinador também é dentro do campo. O treinador é enxergar, o treinador é voltar para o intervalo ontem e fazer alterações num time que tomava de 2-0. Que tentativa é essa de fazer o time jogar no intervalo pelo papo? É difícil, é muito difícil. Então passa pelo treinador essa mudança imediata, de ter um Vasco mais competitivo, de ter um Vasco mais inteligente para jogar essa sequência que é fundamental, fundamental. Acho que a 777, que ainda não tem o poder dentro do clube, porque ainda não está como 70%, está aberta a Vasco SAF como 100%, é sempre bom a gente esclarecer isso aqui. Depois que for feita a reunião do conselho para indicar o segundo, vai ser passada 70% da Vasco SAF para a 777, e aí sim, os norte-americanos terão o poder da caneta, poderão também agir e fazer as coisas. O que não é muita coisa, porque não podem contratar, mas um treinador é imediato. Precisa contratar alguém, um treinador grande, um treinador que chegue e que diga aos jogadores, ó, calma, a gente vai levar isso sozinho, a gente vai conseguir fazer esse trabalho bem. Acho que é por aí que a gente precisa pensar. Acho que é fundamental que o Vasco se organize, dá tempo, não é também um fator desesperador, mas ou muda agora, ou se deixar para o final, vai ficar complicado. O Vasco não é filantropia, o Vasco não é reunião de amigos. São profissionais que lutam por uma causa, uma obsessão em nome de mais de 20 milhões de torcedores. E também não dá para o time ser tão irregular. Uma hora faz uma partida estrondosa jogando em casa, a outra é uma partida medíocre fora de casa. Se são os mesmos jogadores, não tem explicação. É hora de lavar a roupa suja, sair na porrada, resolver isso, porque não dá mais para o torcedor do Vasco viver nesse imenso loop, nessa imensa desconfiança. Por que esses jogadores não foram capazes de jogar futebol ontem? Por que eles não conseguem reagir fora de casa? É o quê? A bola é diferente? A grama é diferente? É o quê? As dimensões do gramado? Ora bolas, jogadores experientes, um time que tem 29 anos de média de idade, não pode sentir a torcida, a pressão. Longe disso, gente. Campo, todo mundo joga. Não dá para o Vasco ser tão passivo, tão absurdamente passivo, como tem sido nesses últimos jogos atuando em casa. Vamos esperar, porque a gente precisa ter uma definição urgente do futuro do clube. A hora é agora. Faltam 10 dias, a gente precisa bater cabeça. Daqui a pouco, no Bom Dia Gigante, eu vou trazer detalhes sobre essa situação, sobre questão de treinador e sobre a situação de 2 jogadores importantes do Vasco. Um se volta antes de lesão e o outro que pode estar deixando o clube. A gente se vê daqui a pouco no Bom Dia Gigante. Grande abraço, um ótimo dia para todos. Tchau.